Para ouvir as mensagens, acesse youtube.com e facebook.com. Servo de Deus, Cláudio Martins. Acesse também o site www.canticosccb.com.br. Ouça agora a Palavra de Deus. Deus seja sempre louvado. Deus me trouxe a sua palavra aqui em Gênesis capítulo 3. Hoje é dia 3 de novembro de 2020. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Santo Espírito. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim? Disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais, e ouviram a voz do Senhor seu Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a besta, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dores terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dores comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida, e come e vive eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar
o caminho da árvore da vida. Amém, Senhor Jesus. Um texto bem extenso da palavra do nosso Deus, que nos ensina, que nos exorta e que nos santifica a cada dia. Bem-aventurado é você que está ouvindo esta palavra. Bem-aventurados somos nós que Deus abriu os nossos olhos para podermos ouvir a sua santa palavra. Aqui no versículo do capítulo 2, versículo 17, diz assim: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então você veja, ouvinte, nós vemos aqui a palavra de Deus, aqui um pouco acima no versículo 16, desse capítulo 2 de Gênesis, Deus diz assim, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas já no capítulo 3 aqui está escrito aqui a palavra de Deus, que a serpente, ela confundiu a mente da mulher. Versículo 5 do capítulo 3 aqui diz, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Deus disse, no dia que comeres, certamente morrerás. E a serpente disse, certamente não morrereis. A primeira coisa que o inimigo faz, ouvinte, é nos mostrar algo sedutor, algo que nos dará uma certa vantagem, um prazer, algum benefício. Então Satanás, ele é astuto. Ele não vai mostrar uma coisa que não tem valor, uma coisa que não tem prazer, uma coisa inútil. Quando a pessoa está com sede, ele não vai te dar alguma coisa que não mate a sua sede. Ele vai te oferecer a água, ele vai te oferecer uma bebida gelada, um refrigerante, né? Aí você toma aquele refrigerante, né? Te enganou, aparentemente parece que te matou a sede, mas não te matou a sede. Você está tomando açúcar e sal dentro de um líquido, cheio de substâncias químicas. Então ele te ofereceu algo que aparentemente saciou a tua sede, mas logo mais você vai sentir sede pela água. Assim ele estava oferecendo para Eva, ele fez com que ela fixasse os seus olhos na árvore que Deus havia ordenado para que não comessem daquele fruto, daquela árvore. Então ele mostrou para Eva, que estava ali sozinha, que estava longe do seu marido, ele aproveitou que ela estava sozinha. E o inimigo sempre aparece quando a pessoa está sozinha. Você já percebeu isso? Quando você está sozinho, mexendo no teu computador, mexendo no teu celular, o inimigo sopra, o diabo sopra na tua mente, não tem problema. Pode navegar por este site, pode ver esses vídeos no YouTube, pode pesquisar o que você quiser, pode ver que isso não vai te fazer mal. Aproveita que você está sozinho e faça isso e faça aquilo, ele vai te seduzindo, lançando as setas do aparentemente prazer, entre aspas, as setas do refrigerante no lugar da água. E a pessoa começa a navegar por estes sites, acessar estes sites, estes canais, e a ver aquilo que não agrada a Deus. E quando for perceber, já é tarde e a pessoa está laçada, presa nesta tentação. Seduzido pela serpente, que diz no teu ouvido, é certo que não morrereis. Depois você pede perdão, depois você ora a Deus, peça desculpas. Pode continuar. A primeira coisa que ele fez
foi mostrar algo vantajoso. Mostrou algo vantajoso para a mulher. Algo que aparentemente daria um certo prazer, uma certa alegria, né? Mas é isso mesmo que mostra. É isso que a serpente mostra. Algo aparentemente vantajoso. Na verdade é uma prisão. Contrariando a palavra de Deus que diz que certamente morrereis. E a serpente dizendo certamente não morrereis. Então nós vemos, ouvinte, a astuta cilada do inimigo que procura confundir as pessoas, que procura contrariar, discordar daquilo que Deus fala. Deus sabe o que é bom para todos nós. Deus sabe o que é bom para você. Ele conhece a tua estrutura e jamais ele vai querer algo de ruim para a tua vida. Mas a serpente não. O objetivo da serpente é matar, roubar e destruir. Porque já foi derrotado. Satanás já foi vencido na cruz. Ele sabe que pouco tempo lhe resta, ele quer aprisionar a tua vida. Ele quer te levar por caminhos tortuosos, longe de Deus. Bem longe de Deus. O inimigo é astuto, ouvinte. É bem astuto. Ele usa a verdade com mentira. Aqui no versículo 5 diz: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos. Realmente abriram os olhos. Realmente eles enxergaram aquilo que era puro. Quando eles viviam na pureza, eles não tinham malícia. Mas a partir do pecado, da desobediência, eles passaram a ter malícia, a enxergar além do que deveria enxergar. E aí o que acontece? Passaram a enxergar aquilo que não era para enxergar. E se contaminaram, porque entrou o pecado. Então aqui ele engana, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Em alguma parte ele diz uma certa verdade, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos. Então abriram os olhos de Adão e Eva. Só que ele enganou Eva, ele dizendo que certamente não morrereis. A estratégia do adversário, ouvinte, é misturar a verdade com mentira. Ele jamais vai chegar e vai falar uma mentira diretamente, abertamente. Jamais ele vai vir com a cara dele, demônio. Ele vai vir sempre com uma boa aparência. Sempre ele vai usar alguém, uma mulher bem vestida, bonita. Um homem bem vestido, de boa aparência, com uma boa fala, uma boa dicção. Umas boas palavras, sedução. Está em Provérbios capítulo 5, 6 e 7, que fala do sedutor, daquele com as suas palavras que destilam como favos de mel, mas o fim é amargoso como o absinto. Então ele vai usar dessa astúcia, ele não vai vir com uma mentira descarada, mas ele vai vir misturando verdade com mentira, que é para enganar, que é para prender a alma. Então, a Bíblia diz no versículo 6 que vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, então ele fez com que ela olhasse para aquela árvore. Talvez ela sempre viu aquela árvore, mas nunca notou algo que seja vantajoso, prazeroso. Mas ele fez com que ela fixasse os seus olhos naquela árvore. Nós vemos aqui, ouvinte, que o adversário, o inimigo das nossas almas, ele não leva a pessoa presa na marra, ele induz a pessoa à tentação. Tiago diz que cada um é tentado pela sua própria cobiça, então ele conhece toda a nossa vida. Ele sabe aquilo de que você gosta. Ele sabe, ele manda vários demônios que trabalham para ele e fica cuidando da nossa vida 24 horas por dia.
vamos dizer assim, que fica marcando no diário, na sua agenda, né? É como esses Rothschilds, esses banqueiros, esses Illuminatis aí, que estão usando agora a inteligência artificial, banco de dados, para armazenar toda a nossa vida. Você vai no mercado, é CPF na nota, eles querem saber tudo que a gente consome, tudo que a gente gasta, para poder ter argumento, para poder ter informações da nossa vida. Assim o adversário tem informações da nossa vida. Ele teve informações da vida de Jó. Ele ficava cuidando da vida de Jó 24 horas por dia. Ele chegou diante de Deus e disse: é claro que Jó não vai te negar. O Senhor dá tudo para ele, cercou ele de proteção, abençoou o trabalho das suas mãos, o seu gado, o seu dinheiro, as suas riquezas têm prosperado. Então ele estava cuidando da vida de Jó. Ele sabia tudo o que Jó tinha e ele ficava fiscalizando a vida de Jó para acusar diante de Deus que Jó servia a Deus porque Deus dava tudo para ele. Então ele fica fiscalizando, cuidando da nossa vida, anotando tudo com seus demônios, com o império das trevas, com principados, potestades, espíritos dominadores, Efésios capítulo 6. E fica fiscalizando a nossa vida o tempo todo, anotando tudo. Os seus funcionários anotam tudo que a gente faz. E ele e os seus demônios anotavam tudo o que Adão e Eva faziam. Ficavam lá vigiando. Ah, Deus fez eles a imagem e semelhança de Deus, então eu vou manchar. Eu vou estragar todos os planos de Deus. Essa era a intenção do maligno, estragar tudo. E ele induziu Eva à tentação. Falou: pode olhar para lá, Eva. Vou te mostrar uma coisa agradável aos seus olhos. Vou te mostrar alguma coisa desejável que vai te dar entendimento. Você vai ser semelhante a Deus. Mas estava enganando a pobre mulher. Ele é astuto, meus irmãos. Ele tentou o próprio Filho de Deus no deserto. Ele tentou o Senhor Jesus. Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Alguém que subestime o adversário, não subestime. Ninguém está aqui idolatrando, endeusando Satanás. Mas diz a palavra de Deus que o arcanjo Miguel não usou nenhuma palavra contra Satanás. Ele disse: o Senhor te repreenda. Meus irmãos, não é para nós temermos o diabo e nem colocarmos ele acima, nem exaltarmos Satanás. Mas nós não podemos subestimar o nosso inimigo. Deus é por nós e Deus está acima de todas as coisas. Mas se nós não vigiarmos, poderemos cair, tropeçar. Davi disse: se não for a Deus que estivesse do nosso lado, o inimigo teria nos engolido vivo. Então não podemos subestimar as astutas ciladas do inimigo. A palavra de Deus diz em Efésios 6: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A cada dia fortalecendo na oração, na santificação e na leitura da palavra, nos enchendo da palavra de Deus, do poder do Espírito Santo, para podermos vencer o dia mal, vencemos a cada dia, porque as tentações virão para cada um de nós. A Bíblia diz que todos nós seremos tentados, mas não virá uma tentação acima, além do que possamos suportar. Mas com a tentação, diz a palavra de Deus, que Deus dará o escape a cada um de nós. Sansão brincou no colo de Dalila, enganou Dalila e mentiu várias vezes. Ele começou a praticar o pecado, e isso para ele foi a sua grande ruína. E isso fez com que o adversário furasse os seus olhos e tirasse toda a sua visão. Seus cabelos foram cortados. Ele era nazireu, consagrado a Deus naquela época. A força não estava no seu cabelo, mas era um voto que ele tinha diante de Deus. Era a palavra dele diante de Deus. O Espírito de Deus se retirou de Sansão quando ele foi perceber, já era tarde.
Quando ele foi perceber, se levantar para lutar contra os inimigos, Deus já tinha se afastado dele. O Espírito de Deus se retirou de Sansão. E ele foi preso, seus olhos furados. E ele ficou girando o moinho. Porque deitou no colo de Dalila. Porque se meteu com a prostituição. Porque deixou a lei de Deus. Essa foi a queda do homem e da mulher. Deixar a lei de Deus. Versículo 17 do capítulo 2 disse, versículo 16 do capítulo 2 de Gênesis diz: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quando deixamos a lei de Deus, morremos espiritualmente. E muitos que já morrem mesmo, antes do tempo, tentando a Deus, fazendo aquilo que vai te trazer uma doença, fazendo aquilo que vai te levar à morte. Não tentarás o Senhor teu Deus. Observemos bem, meus irmãos, a todos nós. Fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Quantas almas que estão presas, quantas almas que estão escravizadas pelo adversário, não conseguem vencer, não conseguem orar, não conseguem ir na igreja, não conseguem fazer mais nada, muito menos ler a Escritura Sagrada. O adversário te enganou, dizendo que você não precisa mais disso, dizendo que não é bem assim. Ele está te enganando, está te arrastando para longe de Deus. E quanto mais a pessoa fica longe de Deus, mais fácil é a queda e a ruína. Você acha que ele quer teu bem? De jeito nenhum. Ele vai te oferecer coisas que aparentemente é como um refrigerante que ele te dá no lugar da água. Aparentemente ele vai te matar a sede, mas ele está enganando a tua sede, ele está te enganando. É uma cisterna rota que não retém a chuva. Deus sabe o que é bom para nós. Deus sabia o que era bom para Adão e Eva. Mas por que Deus colocou essa árvore ali no meio do jardim? Porque Deus estava provando os seus, a sua criação. Deus sabia que eles iam cair em transgressão. E Deus já tinha planos, antes da fundação do mundo, de enviar o Senhor Jesus Cristo, do Verbo se fazer carne, e nos salvar da condenação eterna. É a graça e a misericórdia de Deus. Mas Deus permitiu tudo isso para mostrar para os demônios, para Satanás, que Deus é longânimo, que Deus é cheio de misericórdia para o homem, para a pessoa que se arrepende. Deus perdoa e salva. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Faça um concerto com o teu Deus hoje. Acerte a sua vida diante do Senhor Jesus Cristo. Deus tem o melhor para a tua vida. Ele quer te dar a vida eterna, perdoar os teus pecados e fazer de você, ouvinte, uma nova criatura. Volte às origens, volte para o teu Deus que te ama. O mundo só oferece aquilo que engana. É verdade com mentiras. Fazemos a mídia, a manipulação. Misturam verdade com mentiras. Aproveitam esse vírus para avançar com essa nova ordem mundial, para avançar com os planos satânicos. Mas isso tudo é permissão de Deus. Isso tudo que está ocorrendo é da vontade de Deus. Apocalipse 17 diz que Deus pôs no coração deles esta mesma ideia, para que tenham uma mesma ideia, para que façam aquilo
em que é da vontade de Deus. E por que Deus está permitindo tudo isso? Para que o homem se converta, para que o homem veja a diferença de ser servo de Deus e servo do diabo, servo do mundo, escravo do homem. Deus esperou o tempo de 430 anos, que seu povo ficou escravo lá no Egito, queimando tijolos, foram humilhados naquele lugar. Por que Deus permitiu tudo isso? Para mostrar o seu amor, a diferença de ser servo dele e ser servo do homem. E Deus permitiu que eles estivessem ali por 430 anos, escravos de Faraó, queimando tijolos, sendo oprimidos. E Deus enviou o libertador Moisés, que representava Cristo, libertou o povo da escravidão. E assim vai ser também neste mundo no final dos tempos. Vai ser debaixo de perseguição, de opressão. Deus está permitindo tudo isso, que o homem, esses poderosos oprima a humanidade, oprima toda a humanidade, para que o justo seja mais justo ainda, para que quem é limpo se limpe mais ainda, para que quem é sujo se suje mais ainda. Então esta é a última hora. É a grande provação que se aproxima na terra, a grande tribulação. Mas Deus vai guardar o seu povo, como Ele guardou o seu povo lá no Egito, guardou das pragas que Ele enviou. O juízo de Deus está sobre esta terra, e em breve Deus esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. O que está reservado para a serpente é o lago de fogo e enxofre, onde será atormentada de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Malaquias diz que há uma diferença para aquele que serve a Deus e para aquele que não serve. Há um memorial diante de Deus. Na vossa luta contra o pecado, não resististes até o sangue. Resista até o sangue. Fuja do pecado, fuja das tentações, em nome do Senhor Jesus. Este é o conselho da palavra de Deus para as nossas vidas. Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. Pai, graças te damos pela tua palavra. Fortaleça os nossos irmãos na fé. Fortaleça, meu Pai, a cada ouvinte, a cada um que ouviu a tua palavra. Nos fortaleça, Deus, pelo teu poder, para que possamos vencer as tentações e vencemos a cada dia, para que naquele dia o Senhor nos coroe, nos coroará na nova Jerusalém. Ó Deus poderoso, graças te damos por tudo, porque o Senhor é quem guerreia as nossas guerras, que adestra as nossas mãos para a batalha. Receba esta voz de oração, meu Pai, no santo nome do Senhor Jesus, teu Filho, bendito para sempre. Amém. E graças a Deus.